Vamos lá, deixa eu... Então, bom dia para quem nos acompanha agora, ou boa tarde, boa noite para quem nos vê em outro momento ao longo da semana. Como dito na nossa última aula, hoje nós vamos avançar sobre o pensamento científico, racionalista, metodológico, de outro autor, que é Karl Popper. Assim como Thomas Kuhn, que estudamos na semana passada, e Gaston Bachelard, que estudaremos na próxima semana, Popper vai provocar, no início do século XX, um debate bastante intenso dentro das ciências, porque ele vai reforçar o aspecto da racionalidade, da consideração do contexto na investigação científica e, principalmente, ele vai fazer uma inflexão, ele vai provocar uma crítica dentro da ciência, que a gente vai tentar explorar ao longo desse texto. Então, Popper vai trazer uma interpretação do processo de transformação e de acumulação do conhecimento científico um pouco diferente daquele proposto por Kuhn. Lembre, o autor da semana passada, a gente viu que existem paradigmas que competem entre si e, na medida que um se expande, alargando as suas fronteiras com questões, ele torna-se hegemônico e vira a ciência normal de uma época. Na medida que este entendimento ele perde força, ele perde adeptos porque não consegue responder mais questões, ele vai implodindo, rachando, dando espaço a uma nova disputa e outro processo revolucionário dentro da ciência. Então, a ciência se daria em saltos. Diferente de Popper, para quem o conhecimento ele é literalmente cumulativo. Então, o que um conjunto de saberes trouxe de explicação sobre a realidade, mesmo com o avanço do conhecimento científico, este não é descartado de todo. Então, essa é uma diferença importante a ser percebida entre os dois autores. Para ajudar-nos a entender um pouco esse processo, eu trouxe, deixa eu repartir aqui a tela, para que eu consiga acompanhar com vocês de uma melhor forma. Eu trouxe um texto sobre o pensamento de Popper, como de costume. Artigos científicos para que a gente já desde o início do curso se familiarize com essa lógica de escrita, com a estrutura de um artigo científico, que isso torne-se algo normal aqui na nossa vida acadêmica. A análise situacional de Karl Popper. Alguma analogia com a lógica da situação na economia. O texto todo, ele vai tratar de um conceito de situação importante para Popper, e a gente vai trabalhar mais ou menos até a metade dele, até a página 12, por aí. Porque a segunda metade do texto vai tratar de aspectos mais próximos da economia. E o que nos interessa são os conceitos e as discussões puras, vamos assim dizer, dos conceitos do autor, que estão então nessa primeira metade do texto. Então, é importante dizer
que um dos livros mais conhecidos, mais importantes do autor, ele vai chegar no Brasil só lá nos anos 90. Só nos anos 90, que é a lógica da pesquisa científica. A lógica da pesquisa científica, e reparem, quem aqui pôde ler o texto, a importância que o autor dá ao racionalismo e, portanto, a esse aspecto lógico na investigação, sistemático, que é algo indispensável. Então, esse é um texto, se vocês tiverem aí como ler um ou ter apenas acesso a um, escolham esse. Vou colocar até aqui na nossa área de conversa o título dele. Tem na biblioteca. A lógica da pesquisa científica. Karl Popper. Então, temos aí nossa segunda grande bibliografia. Vamos passar ao texto. Peço aí a gentileza que abra. Logo na introdução, a autora já explica a importância de Popper. Já vai de chofre, como se diz, de primeira, falar que é um autor que está preocupado com o crescimento do conhecimento e com as práticas, a forma como esse conhecimento é produzido. Então, Popper propôs um método para o crescimento do conhecimento, ou seja, como que a gente vai acumular. Então, o princípio acumulativo. Como a gente vai acumular, fazer crescer os saberes científicos, que poderia ser usado tanto nas práticas científicas quanto nas práticas sociais. A ciência preocupada com o conhecimento em si mesmo e o social enquanto busca de formas de ação na sociedade, visando a melhores condições de vida, para as pessoas aparecem na proposta metodológica popperiana. Então, é um conhecimento que, além dos saberes, vamos assim dizer, próprios e úteis apenas no espaço da ciência, ou seja, esse conhecimento em si, também almeja desdobramentos sociais, ou seja, melhorias nas instituições e, assim, uma organização social e, por fim, uma vida organizada para as pessoas. Então, cabe aqui destacar. Porém, para alcançarmos este acúmulo e este desenvolvimento científico e, por consequência, também social, adiante no texto a gente vai tratar disso, mas essa introdução ela é bastante sintética e é importante a gente começar sem maiores dificuldades. Então, ele vai dizer que existem vou colocar aqui na nossa área de chat, 3 empecilhos, 3 obstáculos para o progresso científico. Ou seja, como se fosse naquela corrida de 400 metros com barreira, para alcançarmos a linha de chegada, ou seja, mais conhecimento científico, temos que ultrapassar alguns
desafios. E aí ele vai colocar ali o psicologismo. Ou seja, a gente procurar na psique, na mente do indivíduo, explicações para fenômenos que são fenômenos sociais, que são fenômenos maiores, que não dependem da unidade social. Procurar nos fenômenos da mente a explicação para problemas concretos da sociedade. Então, psicologismo, o dogmatismo, e aí vocês vão se lembrar que a ciência não é dogmática, então notem a força em afirmar os princípios. Olha, a ciência não é um dogma, não é algo fechado, indiscutível. Não é um conhecimento verdadeiro e absoluto. Ele é aproximadamente verdade, o que produz. O dogma pertence à filosofia. O dogma pertence ao conhecimento religioso. Então, superar aquelas posições que se colocam como verdades absolutas e inquestionáveis. Então, isso é um obstáculo para o desenvolvimento da ciência. E outra, o positivismo. Aqui, talvez, quem aí já leu ou ouviu falar de Auguste Comte? Com M mesmo, não está escrito errado não, pessoal. Comte vai ser um dos filósofos aí do final do século XIX, início do século XX, que vai plantar as bases do pensamento científico moderno. Embora o que ele fazia na época, fosse mais uma filosofia da racionalidade. Então, ele vai sentar as bases da ideia de que para tudo há uma causa, uma consequência, que tanto os fenômenos naturais quanto sociais podem ser medidos, comparados, calculados. Então, a crítica de Popper aqui não é ao positivismo como um todo, mas algo muito próximo à ideia de dogma, o positivismo como uma fé, como se fosse a única forma, a forma exclusiva de produzir ciência. Vamos lá, seguindo. Na linha seguinte, então, num momento posterior, Popper critica os métodos psicologistas e dogmáticos. O primeiro porque investiga o conhecimento dentro da mente humana, o que a gente falava. E o segundo porque acredita que o conhecimento pode ser centralizado numa única mentalidade. Sabe, uma mentalidade que falávamos na semana passada de uma comunidade científica, como se essa comunidade científica fosse uma mentalidade única e inquestionável. Sendo certo e único, isto é, não criticável e não passível de modificações. O que é o contrário do que se espera do conhecimento científico. Mas o que é, então, ciência para Popper? E mais, como ela deve ser feita? Quais os métodos ela deve adotar para que este conhecimento seja válido, seja legítimo, seja verificável, possa ser falsificado? E aqui a falsificação não é no sentido de burlar, de algo valorativo. Não. Falsificável é esta resposta, ela pode ser falsa. Ela pode. Ela não é uma verdade dogmática, ela não é uma verdade absoluta. Então, o princípio da falseabilidade, deixa eu colocar aqui, é um conceito importante em Popper.
Princípio. Eu fui digitar e ao mesmo tempo apareceu aqui o pedido de Amanda para entrar. E aí eu acabei apertando aqui para digitar e não aceitei. Tem como pedirem a ela, por gentileza, para mandar de novo? Então, temos aqui o princípio da falseabilidade de Popper. Vamos lá. Bom dia, Amanda. Desculpe que eu estava digitando e acabei não autorizando aqui, mas já está aí. Então, seguindo aqui, na página 2, na metade do parágrafo, a supremacia concedida por Popper à investigação científica está relacionada com a noção de que a ciência tem pouco, ou melhor, tem pouca relação com fatores psicológicos ou subjetivos. Ou seja, a ciência ela é verificável. A ciência não está no reino da interpretação individual como a filosofia. Seguindo. O conhecimento, isso é importante, eu até vou recortar e colocar aqui na nossa área de chat. O conhecimento científico é caracterizado pelo método. A ciência, notem o princípio aí, a ciência é testável e criticável intersubjetivamente, ou seja, na relação entre as pessoas. Não é subjetiva, não é minha, não. Ela é criticável e se desenvolve na interação dos e das cientistas. Sua eficácia resulta de um controle racional e objetivo que dispensa convicções subjetivas. Notem as características do conhecimento científico que vimos há um mês atrás. Então, ela é sistemática, controle racional, ela está lidando ali com um objetivo que não importa os seus valores, as suas convicções. Ela é criticável, ou seja, ela é passível de verificação, racional. Então, temos aqui uma afirmação com Popper do que é a ciência. Ele avança no mesmo parágrafo. A racionalidade decorre dos resultados dos testes, das críticas, dos prejuízos, das conjecturas. Ela é obtida no campo da intersubjetividade, mediante discussão crítica. Então, notem aqui, a crítica dos resultados é que permite o desenvolvimento de uma ciência. Vamos imaginar aqui, nós, aqui do mundo das ciências jurídicas, ciências sociais e jurídicas, nós estamos aqui discutindo um determinado caso. Essa decisão, ela gera uma jurisprudência, ou seja, um entendimento geral sobre aquela situação. Imagine que essa jurisprudência é o objeto, o achado, melhor dizendo, científico. Se nós não criticarmos, não pensarmos outras maneiras de alcançar, outras variáveis, outras ideias que estejam envolvidas com ele, esse conhecimento ele vai virar um dogma inquestionável. E não vai haver avanço científico.
não haverá como se alargar essas fronteiras do saber. Então, a crítica, a discussão intersubjetiva, ela é indispensável em relação aos resultados das medições, dos testes. Isto a gente precisa sempre lembrar no pensamento do autor. Então, se um resultado, se uma pesquisa, ela não pode ser confrontada, ela não pode ser falsificada, ou seja, questionar os seus resultados, considerar seus resultados falsos, se ela não pode fazer isso, aquilo não é ciência. Aquilo é dogma. Aquilo é uma convicção pessoal. Então, notem aqui como o autor argumenta na defesa e no entendimento de como a ciência progride. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Agora, qual é esse método? Como que a gente pode realizar esta crítica aos resultados e, por consequência, desenvolver o saber? Página 3.1 ali, análise situacional como prática científica e social. Então, a análise situacional é um método adotado por Popper. Vou colocar aqui na nossa área de chat. É um método científico que ele adota. No que se refere, assim diz a autora, no que se refere a qual metodologia a ser adotada pelas diferentes ciências, Popper sugere que tanto as ciências sociais quanto as naturais, ou seja, quase todas as ciências, iniciam e terminam com problemas. Ou seja, você nunca tem uma resposta definitiva. Então, porque, lembrando, aquele conhecimento produzido pode ser questionado. Então, a ciência, o saber sobre determinada área da vida, tanto social quanto natural, começa com uma interrogação, começa com uma pergunta, com um questionamento. Há todo o progresso científico em relação a este objeto e termina com outra pergunta. Ou seja, nada é inquestionável, tudo é passível de crítica. Assim, o método científico para as ciências sociais também consiste em procurar tentativas, olha, tentativas, não soluções definitivas, mas tentativas de solução para situações problema. Então, temos aqui uma situação problema, temos aqui uma realidade, temos aqui um objeto, precisamos ter o conhecimento sobre uma determinada realidade. Então, nos debruçamos sobre ela. Aí a gente pode avançar um pouco. Para quem leu, viu que ele trouxe aqui um exemplo. Um exemplo ilustra simultaneamente a principal tarefa da ciência. Principal tarefa da ciência. E o uso da lógica científica, racionalidade, sistemática, verificável, testável, no caso aqui, falsificável, ou seja, aquilo pode não ser verdadeiro. Então, um cientista social supõe que a realidade em uma determinada comunidade C é conhecida e pode ser expressa na seguinte afirmação. Então, um cientista social como eu, ele chega
numa cidade e, num primeiro olhar, numa primeira pesquisa, ele diz o seguinte: existe, ou melhor, existem N pessoas subnutridas nessa cidade. Existem 1.000 pessoas subnutridas nessa cidade. Este é o explicando, um enunciado do problema a ser explicado. Não precisa decorar explicando, não, é só a lógica que é importante entender. Então, olha, a gente tem um problema a ser explicado. Existem N pessoas subnutridas na cidade. Ou seja, é preciso encontrar a causa dessa subnutrição. Aqui poderia até ser outros problemas. Olha, o grupo de alunos, ao fazer o seu trabalho de conclusão, ao lançar o olhar sobre o juizado especial civil, observa que boa parte das questões ali presentes referem-se a disputas por indenização de produtos defeituosos de uma loja, de certa loja aqui na cidade. Não, a gente tem então aí o enunciado do problema que precisa ser explicado. Então, como é que funciona esse juizado civil? Como é que, por que que há tantas questões ali envolvendo? O que está por trás disso? Então, é o que se deve pensar. É a explicação deste cenário inicial. O cientista pode conjecturar uma explicação hipotética, como se fosse uma condição inicial. Conjecturar, pensar, criar conjunturas na cabeça. Então, olha, será que é isso? Então, hipotética, hipótese é uma resposta provisória. Então, acho que imagine alguém pergunta para você assim: Ronald, como anda frio esses dias? Aí a pessoa diz: por que será? Aí, olha, uma hipótese pode ser que temos aí um resultado das mudanças climáticas. O que é a hipótese, então? Uma resposta provisória. Porque a gente não sabe, só sabe depois que for pesquisado. Ou nós termos o acesso a essas pesquisas. Mas, de momento, às vezes, o que nós temos não é mais do que uma hipótese, uma resposta provisória e possível para um problema. E aí, a autora aqui elenca algumas hipóteses que explicariam aquele problema inicial. Olha, a renda nessa comunidade não atrai uma oferta adequada de alimento, ou seja, as pessoas não querem vender nada lá porque acham que os moradores não poderiam comprar. Então, isso é parte do enunciado de explicação. A lei universal que pode explicar esse enunciado é expressa como a oferta de alimentos segue a existência da renda. Notem que ele vai mostrando como o conhecimento ele é produzido. Há uma pergunta, há uma problemática nesta pergunta, que está relacionada a uma determinada situação social, nesse exemplo, mas pode ser do mundo das ciências da natureza. Aí há uma tentativa de explicar através de hipóteses que serão pesquisadas, testadas, e a partir daí encontrar-se alguma lei universal que explique aquele fenômeno. Então, uma lei que explique, não lei no sentido do que é, imagino vocês estão acostumados, mas leis como leis gerais da física newtoniana, são leis, algo que explica aquele fenômeno. E aí a gente pode avançar um pouco?
A gente pode passar ali para a página 5, pessoal, para o segundo parágrafo. Então, Popper sugere, diante dessas situações, a análise situacional como um método que considera que considera as condições iniciais típicas e uma lei universal de animação para analisar conjuntamente as ações humanas e as situações sociais. Então, ele sugere o quê? Vamos pensar, então, no problema. Qual é o problema aqui? Problema científico. Qual é o problema científico que temos aqui? Qual lei universal está envolvida? Vamos pegar aqui, por exemplo, a física. Vamos pegar aqui a física. Se você colocar melhor, em uma determinada região, gasta-se mais gás para esquentar 1 litro de água. Então, temos aí a situação inicial, o problema. De acordo com a metodologia da análise situacional de Popper, é importante, para entender esse fenômeno, procurar uma lei universal que regule, que reja esse fenômeno. Então, pensar aí a termodinâmica, a pressão, e aí vai ver, olha, talvez essa região seja de baixa pressão, o que leva a um maior consumo de gás e, por consequência, mais tempo também para que aquela água ferva. Então, a análise situacional leva em consideração um momento, um princípio e uma lei universal que reja este problema em análise. Seguindo no mesmo parágrafo, o modelo da análise situacional é mecânico e o princípio de animação é puramente abstrato, ou seja, rudimentar. A análise situacional leva em consideração os objetos físicos, certos objetivos e o conhecimento ou a informação sobre as instituições que são relevantes para a situação. Então, é importante ter noção da realidade que se estuda. Certos objetivos, então o que você quer, o conhecimento, as informações das instituições ou da realidade natural. Você precisa ter um conhecimento prévio, por isso que não é um abandono completo. Você precisa ter um conhecimento prévio de como funciona aquela realidade, para a partir daí problematizar ela e avançar na produção, no conhecimento. Então, é através deste método que Popper sugere o desenvolvimento da ciência. Na página número 5 ainda, no penúltimo parágrafo, pessoal, por gentileza. Temos duas interpretações ali. Acabei me perdendo aqui. Aqui. Kertenetsky enfatiza que Popper ainda encapsula propósitos e conhecimento em um contexto de instituições que consistem de todas as realidades sociais do mundo e que caracterizam a situação e indicam certa lógica de ação. Isto é, como é racional agir naquele meio específico.
a lógica de poder, a lógica de mercado. Então, notem a importância do racionalismo para o Popper. Então, ele olha uma realidade social, uma situação, e procura influências, leis, por exemplo, a lei do mercado, a lógica do poder, para explicar por que aquelas coisas acontecem. E aí, no parágrafo seguinte, Popper prefere considerar a lógica da situação social, rejeitando a redução a leis gerais da natureza humana, uma vez que as nossas ações são, em grande medida, uma extensão explicável em termos da situação na qual elas ocorrem. Então, olhar a situação é indispensável, porque ele está olhando a situação e vendo as leis naturais, as leis gerais que atravessam. E a partir daí ele consegue problematizar essa realidade, inclusive questionando esses universais, vendo a importância do contexto. E aí na página número 6, pessoal, no segundo parágrafo, a gente pode dizer, aquele que começa ali com o método da análise situacional. O método da análise situacional utiliza, então, o princípio da realidade. Então, a falseabilidade da realidade e da racionalidade. Então, os vários agentes ou pessoas envolvidos na ação de modo adequado ou apropriado. Isso quer dizer, em acordo, em consonância com a situação. Então, leva em consideração como as pessoas, dentro daquela situação, agem entre si. Quais são as lógicas que estão envolvidas na explicação daqueles comportamentos. E aí ele pega a teoria estabelecida, pega a situação, confronta as duas, vê ali o quanto que essa explicação ela pode ser falsa, ou seja, ela não consegue explicar como um todo essa realidade, e aí haverá desdobramentos e o progresso científico. Vamos avançando. No parágrafo seguinte, Popper conecta ainda a análise situacional com a discussão crítica de teorias, o método crítico, que a gente está falando aqui ao longo desta aula. É possível discutir criticamente os modelos como simplificações da realidade. Então, leis gerais, modelos, aqui funcionam como sinônimos. E aí, são simplificações, você tenta chegar ao mínimo denominador comum de todos os fenômenos. E a partir dele, desse mínimo denominador, dessa lei geral e universal, explicar como que aquela realidade funciona. Só que para Popper isso é motivo de ser questionado. Então, é possível discutir criticamente os modelos como simplificações da realidade. Não é possível assegurar qual modelo seria mais adequado, mas podemos escolher entre eles, ou melhor, entre aqueles em competição, o que se aproxima da verdade. Então, notem. Tanto Thomas Kuhn quanto Karl Popper, a gente está falando de aproximações da verdade.
Então, entre as técnicas, as metodologias, qual é aquela que nos permite uma maior proximidade com uma explicação razoável para os acontecimentos? Então, não é possível assegurar, porque as coisas podem ser falsas. Não é possível assegurar qual modelo seria mais adequado. Mas a gente também não pode ficar achando que não existe ciência, mas podemos escolher entre aqueles em competição o que se aproxima da verdade. Uma boa política é o teste do modelo, e não do princípio da racionalidade. Então, eu vou testar o modelo, aquela lei, não a ideia de, isso é racional ou não é racional. Não, eu vou testar se aquela técnica, se aquela lei universal, se aquela explicação, ela é válida ou não. Uma vez não sendo válida, eu me afasto dela. Eu não a escolho entre as possibilidades explicativas. E aí a gente avança um pouquinho mais. Aí a gente avança ali para o penúltimo parágrafo da página 7, pessoal, que começa com Popper trata. Popper trata, portanto, e aí ele está falando então das implicações do conhecimento científico na vida humana e como estes podem fortalecer, transformar instituições e realidades. O que no texto é chamado uma espécie de engenharia social, mas esse não é um termo assim aceito amplamente. Então, Popper trata, portanto, de questões éticas quando defende a possibilidade de reformas sociais através da tecnologia social gradual. Ele assume que uma luta sistemática contra o sofrimento, a miséria e a injustiça econômica e social é mais fácil de ser compreendida por um grande número de pessoas do que uma luta para estabelecer alguma sociedade ideal. Popper não entendia a intervenção do Estado como indefensável, em razão de nosso conhecimento limitado. Pelo contrário, ele acreditava na possibilidade de uma intervenção através da tecnologia social gradual, que permitisse a observação dos acontecimentos inesperados e sua possível correção. O método dele. Temos uma situação, vamos olhar essa situação, a miséria, a fome ou outro problema. Vamos ver as lógicas, as leis e os modelos utilizados para explicar esta realidade. E no mesmo processo que a gente verifica as limitações desses modelos e pensa para além, provocando assim novas descobertas, um novo conhecimento, a gente possibilita a correção desse problema. Então, essa é a que a gente falava no início da aula, este é o impacto social da tecnologia, pode-se dizer, da metodologia sustentada por Karl Popper. Avançando um pouquinho mais, ali na metade da página 8, antes do subcapítulo, a análise situacional. Então, tem um capítulo ali, um parágrafo, perdão, que começa com a proposta científica e social, como vimos, na forma da análise situacional, foi criticada por apresentar
certa inconsistência com a lógica da pesquisa científica de Popper. Então, o próprio pensamento dele poderia estar em contradição. Porém, para além da discussão da possível incoerência entre a proposta científica e social e a lógica da pesquisa científica, está a questão de qual teria sido a contribuição filosófico-metodológica do autor na forma da análise da economia. Então, o texto vai tentar fazer estas aproximações na segunda metade dele. Mas aí a gente não vai até lá. Vai mais só até esse ponto 2 aqui. Vamos começar, então. Há inúmeros autores citados aqui. Alguns, como Caldwell, são pessoas amplamente reconhecidas como pesquisadores do pensamento de Popper. O objetivo, e aí sendo citado este autor, o objetivo do método da análise situacional é estudar as repercussões sociais não intencionais de ações humanas intencionais. Então, quando eu ajo intencionalmente diante de uma situação, ocorrem muitas coisas que não estavam planejadas. Então, esse não planejado, essas consequências que escapam ao modelo é o que interessa a Popper. Porque é a partir daí que se terão novas perguntas, novos problemas e a ciência avançará. A tarefa das ciências sociais não é profetizar sobre os problemas da sociedade. Contudo, para Caldwell, o estabelecimento do princípio racional no lugar das leis universais é problemático. Então, o que o autor está colocando, e é importante a gente sempre fazer essa avaliação, qual é a crítica que ele está fazendo ao pensamento de Popper? Olha, se a gente ficar olhando situação por situação, a gente não vai ter uma teoria geral. Eu nem imagino vocês já tiveram, terão, a disciplina de teoria geral do Estado. Então, se a gente ficar olhando situação a situação, não há universais, não haverá teorias gerais. Então, essa é a crítica feita ao autor. Aí a gente avança um pouquinho mais no último parágrafo da página 9. O método de Popper deve ser entendido, isso é importante, pessoal, como um modelo explicativo para as ciências sociais e as ciências em gerais, que considera os indivíduos e seus ambientes institucionais, ou seja, os sujeitos e seu entorno. Este modelo analisa a situação dos indivíduos e pode ser compreendido como uma tentativa de solução para problemas sociais. Para o seu desenvolvimento, Popper sugere o princípio da racionalidade, salientando que ele seria apenas um mecanismo para animar o modelo explicativo, e não algum princípio de atitude crítica, que é o que caracteriza o racionalismo crítico. Então, aqui é sentado aqui as bases do pensamento de Popper, assim, a realidade, a racionalidade, mas sem perder de vista a capacidade de crítica sobre os resultados e, portanto, o progresso da ciência. Vamos avançar um pouquinho. Na página número 11, pessoal, o segundo parágrafo vai ter aqui a conexão
entre os dois princípios que orientam o trabalho de Popper, que a gente já falou, o princípio da falseabilidade e o princípio do racionalismo. E aí, Popper está respondendo a essa crítica que é feita a ele, que a gente tratou antes. Popper não concordaria com a contradição levantada por Cadwell, porque o método científico das ciências naturais e sociais é um método, olha como que é o método científico, é um método de tentativa e eliminação de erros, baseado no racionalismo crítico. Eu vou procurar fazer um experimento, vou ver se o modelo se encaixa naquele experimento, se ele funciona, e de modo crítico a este modelo, eu progrido a ciência. Cujo falsificacionismo, eles utilizam outro conceito, falsificacionismo, mas é a mesma ideia do princípio da falseabilidade. É apenas parte do processo. Ou seja, a lógica que organiza o pensamento é a racionalidade crítica. E a ideia de que a verdade ela pode ser falsificada, ou seja, não ser uma verdade absoluta, é uma parte da lógica científica. Popper enfatiza que sua proposta de análise situacional está ligada com o método crítico, uma vez que o modelo explicativo é que deverá ser alvo de críticas, por ser mais interessante que o princípio de racionalidade em termos de explicação dos fenômenos sociais e do crescimento do conhecimento. Popper não imuniza o princípio da racionalidade, ou seja, ele não isola ele e deixa ele de modo inatacável. Não. Apenas alega que o mais importante é a crítica do modelo explicativo, ou seja, aquele modelo, aquele molde, precisa ser criticado para que a gente identifique ali as suas lacunas na explicação da situação social ou situação natural, e não do seu mecanismo de animação. O princípio de racionalidade é definido como apenas parte do modelo explicativo e não deve ser confundido com a racionalidade no sentido de atitude crítica. A natureza do princípio de racionalidade é apenas mecânica e, por isso, sem muita importância para o conhecimento, para o nosso conhecimento. Aí aqui ele está avançando, perdão, pessoal, na crítica, ou melhor, se defendendo das críticas que sofreu. Eles, olha, a racionalidade crítica que eu adoto aqui em relação aos modelos, aos moldes, às leis universais, aos modos de produzir conhecimento em relação às situações sociais e naturais, pode ser alvo de críticas. Só não confundam isso com a racionalidade de modo abstrato, com a racionalidade iluminista, que essa não tem lá muita importância no sentido de avanço em específico ali da metodologia dele. Agora vamos aqui para a página 12, pessoal, no primeiro parágrafo. A ênfase de Popper no racionalismo crítico, lembre, racionalismo crítico, que a gente está falando aqui desde o início, pensar racionalmente de modo crítico em relação a modelos, bases que explicam uma situação, de um problema a um problema. Então, a ênfase de Popper no racionalismo crítico reflete um entendimento que se situa entre um princípio metodológico e uma definição de racionalidade humana.
O princípio de racionalidade leva-nos a perceber que Popper está interessado em uma determinada situação, entendida como um modelo e não como uma ação individual ou uma definição de racionalidade individual. Lembre, sem psicologismos, vai dizer ele. O princípio de racionalidade da ação situacional não é uma concepção de racionalidade do indivíduo, não. A análise situacional é um método de explicação. Então, é uma estratégia. Fazer isso é uma estratégia que usa um princípio de racionalidade mecânico, mas que não é imunizado de críticas. Este método de Popper para as ciências sociais está intrinsecamente ligado ao seu método científico, que tem como fundamento o racionalismo crítico, que como atitude crítica não deve ser confundido com o princípio de racionalidade. Então, que eu falava, a racionalidade é anterior ao racionalismo crítico, proposto por Popper como dinâmica, ânimo das transformações científicas. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. A gente pode ir já para a página número 14, no penúltimo, não, no último parágrafo, antes da seção número 3 ali, análise situacional e economia. Então, o anterior a este. Para além do possível problema, com a falta de coerência entre a lógica da pesquisa científica e a análise situacional em Popper, existe a questão de como a metodologia da economia absorveu a proposta popperiana da análise situacional. É interessante notar que foi a partir da prática científica em economia que Popper desenvolveu sua análise social para, a partir dela, buscar a explicação e não a previsão das diferentes situações sociais, com o objetivo de reformas sociais. Então, está explicando da onde Popper tirou a ideia. Foi de olhar problemas econômicos concretos, que ele pensou, será que esses modelos explicativos, eles funcionam? Então, vamos olhar racionalmente de uma perspectiva crítica. Vamos encontrar quais são as lacunas nesses modelos e pensar racionalmente sobre essas lacunas, considerando que a racionalidade, ou melhor, que o conhecimento ali produzido, que esse modelo é falsificável, que esse modelo é um entre outros modelos capazes de explicar a sociedade. Então, pessoal, esse texto eu quis trazer aqui com vocês para que nós pudéssemos ter uma outra interpretação. Notem que não há revoluções, que não há momentos de ruptura no pensamento de Popper como há de Thomas Kuhn. Para Popper, o conhecimento racional ele é adotado de forma crítica e aí se escolhe uma determinada situação, problema, observa-se, estuda ela com essa racionalidade crítica, através do método situacional, e a partir dali se identificam problemas que podem ser mitigados dessa realidade, assim como do próprio conhecimento em si, que avança, que se expande na medida que novos conceitos, novas técnicas são aperfeiçoadas a partir dessa análise de uma situação específica concreta. Então, temos aí o princípio da falsibilidade, o princípio da racionalidade, o racionalismo crítico,
Temos a análise situacional e a ideia toda aí de avanço, progresso científico com Karl Popper. Pois bem, então era isso por hoje, pessoal. Na semana que vem, eu vou trazer a formação do espírito científico de Gaston Bachelard. Até vou colocar aqui a formação do espírito científico o autor é Gaston Bachelard. Tem acho que uma ou duas edições desse livro lá na biblioteca. A gente vai ler apenas o prefácio, que já é bastante intenso. Então, eu vou colocar à disposição já para a próxima aula, quando colocar esta aula de hoje na nossa sala virtual. Alguma questão, dúvida? Creio que, como sempre, temos ali algumas questões, mas é importante lembrar que partimos de problemas e paramos em problemas. Assim diria Popper, se dá o caminho do conhecimento científico. Joia, pessoal? Podemos, então, encerrar a aula de hoje. Foi uma satisfação tê-los e tê-las aqui junto neste início de manhã. Na semana que vem, a gente já estabelece datas de avaliação. Já vou passar o nosso primeiro trabalho para ser entregue na sequência. E a partir daí, a gente já vai encaminhando para o segundo terço da nossa disciplina. Então, fiquem bem, se cuidem e tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Ana. Tchau.